Quem é Don Freaks? O quão poderoso ele é? Qual o parentesco ele tem com Jin e Gon? Bora analisar essas informações. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Don Freaks. Quem ele é, o quão poderoso ele é, porque o cara sobreviveu no continente sombrio, e qual parentesco ele tem com Jin e com Gon, sem contar uma ligação dele com Isaac Netero, Lynette, Aldouble e Zigzold. Então bora analisar. Don Freaks, no caso, é um dos sobreviventes, um dos moradores do continente sombrio. E segundo o Jin, existem dois livros que indicam para a humanidade como eles navegarem ao continente sombrio. Um está com o V6, que era o antigo V5, e o outro atualmente ou pode estar perdido, ou pode não ter sido feito, ou no caso, ainda pode estar sendo escrito pelo próprio Don Freaks, como o Jin sugeriu quando ele fez a explicação sobre os livros e o Don Freaks. E no caso, o Don Freaks viveu há 300 anos atrás. Porém, o arroz da longevidade é o ingrediente que permite uma vida longa. E muita gente se pergunta qual a ligação do Don Freaks com o Gon, com o Jin, pois tem o mesmo sobrenome. No caso, muita gente acredita que o Don Freaks pode ser o pai do Jin e o avô do Gon, porém o cara viveu há 300 anos atrás. É mais fácil pensar que ele pode ser um bisavô ou um tataravô deles, o que seria bem mais plausível. E ele, no caso, pode ser um companheiro de viagem de Isaac Netero, Zigzold e Lynette Aldouble, pois o Isaac Netero, ele já era muito velho. O próprio Zenozold, que no mangá e no anime, que é o avô do Killua, ele fala que quando ele nasceu, o Isaac Netero já era velho, ou seja, quando o Zeno nasceu, o Netero já era velho. Você tem ideia de quão velho o Netero era. E o Netero pode ter sido companheiro de viagem do Don Freaks junto com Lynette Aldouble e Zigzold, pois é dito que o grupo do Netero foi para o continente sombrio e só 3 voltaram, ou seja, o Netero, Zigzold e Lynette Aldouble. Isso não quer dizer que não tinha mais gente, então Don Freaks pode ter ido junto com eles e ficou por lá mesmo ou não conseguiu voltar. Isso explicaria o fato do Don Freaks ser velho, pois o Netero já era velho quando o avô do Killua nasceu, pois eles podem ser companheiros de viagem e comer o arroz da longevidade que tem no continente sombrio, o que permitiu viver por mais tempo. Isso explica porque o Isaac Netero estava vivo até pouco tempo, antes de morrer primeiro Wen, e a Lynette Aldouble também estava viva. Tá viva. Então, o Don Freaks pode ser muito bem sim um companheiro de viagem de Isaac Netero. E no caso, um antepassado do Jin. Não necessariamente ele é pai do Jin e avô do Gon, mas sim a ligação. Mas aí muita gente vai se perguntar, como o Jin sabe tanto do Don Freaks? O Netero pode ter falado para ele. O Netero foi a pessoa que reconheceu o Jin como uma das 5 pessoas mais habilidosas para usar Nen. E no caso, o Netero pode ter dito pro Jin, eu conheci teu antepassado, e ele escolheu continuar vivendo no continente sombrio. E aí vem a pergunta, o quão forte é o Don Freaks? Temos que levar alguns pontos em consideração para ver a força do cara. Primeiro ponto, ele vive no continente sombrio. O continente sombrio já é um lugar de extremo perigo. Extremo perigo é o continente sombrio. Então, se o Don Freaks já vive no continente sombrio, o cara deve ser muito forte. Porque toda vez que a humanidade foi para o continente sombrio, ela trouxe uma calamidade e muita gente que foi, morreu. Então, se o Don Freaks vive no continente sombrio, o cara é muito forte. Deve ter habilidades e poderes completamente fora de série. Sem contar que ele pode ser companheiro de viagem do Isaac Netero, Zigzold e Lynette Aldouble, como eu disse. E o Netero é muito forte. Muito, a gente sabe. E o Zigzold, como sendo um Zold, deve ser extremamente também. E a Lynette, não duvido. Então, o Don Freaks, por ter sido talvez companheiro de viagem deles, viver no continente sombrio, ele deve ser muito poderoso, sem contar que os seus descendentes, digamos assim, o Gon e o Jin, são muito poderosos, então teorizamos que o Don também é muito poderoso. Então, na minha opinião, eu não acredito que o Don Freaks seja, no caso, o pai do Jin e avô do Gon, mas sim um antepassado um pouco mais distante.
ele deve ser extremamente poderoso por viver no continente sombrio. E no caso, esse é o meu ponto de vista. Ele também pode ter sido companheiro de viagem de Isaac Netero, Lynette, Aldouble e Zigzoldic. E por último, para fechar no meu ponto de vista, ele pode ser um dos responsáveis por trazer o Nendugon de volta. Não sabemos nem quando nem como, mas existe essa possibilidade na minha opinião. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!